Pois, como disse, nasci em Angola. Estou aqui desde que houve a guerra lá, desde 75. Casei lá, mas com o meu marido é de cá. E para cá vim, porque, claro, depois da guerra a gente não sabe para onde é que nos leva. E ele, como era de cá, tive que vir cá parar. Depois vivi com os meus pais. O meu pai era veterinário, era doutor veterinário, lá em Angola. E vivíamos com ele. Era em Sá da Bandeira, mas numa vila que se chamava Chibia. Depois, ali como não havia ensino secundário, fomos a viver com a minha mãe para a cidade. E ele ficou sempre ali naquela vila. Mas como eram distâncias pequenas, ele estava sempre connosco em casa. E assim, até a idade dos 37 anos, que foi quando faleceu a minha mãe. Depois ele voltou a casar e nós vivemos com ele uma temporada. Até a idade dos 18 anos foi quando eu comecei a trabalhar. Uhum. Eu e uma irmã minha começámos logo a trabalhar como professoras. Ela numa aldeia e eu noutra. Ele voltou a casar e passou as guerras todas. Depois vivemos com ele uma temporada, não é? Até que ele casou. Nós começámos a trabalhar. Eu depois, naquela mesma aldeia de onde eu estava a trabalhar, conheci o meu marido. E foi um casamento, casámos, já eu estava grávida da minha filha. Depois ela nasceu, eu casei em dezembro e ela nasceu em março. Vivi ali 1 ano e meio. Antes da guerra vivemos ali 1 ano e meio. Começou a guerra, viemos embora. Mesmo nessa aldeia da Chibia. Estive ali, ainda tenho fotografias de lá. Mandaram umas fotografias lá da minha escola. Ali fiz até a 4ª classe. Fizemos até a 4ª. Era uma casa boa, acho que era boa, era melhor do que aquela que a gente encontrou aqui, não é? Tinha condições, nós éramos 6 irmãos. Naquela altura éramos 6, porque a minha mãe depois teve aquele menino e morreu de parto. Mas éramos 6 quando vivíamos lá com ela. A casa era boa, as meninas tinham o quarto delas, os rapazes o quarto deles. Tínhamos a cozinha, a casa de banho, tudo o que era normal, uma varanda enorme. E depois éramos sozinhos. Aquilo era como se fosse uma vivenda. Era a casa e depois as hortas. Tinham hortas também? Tínhamos hortas. Quem é que tratava das hortas? O meu pai e nós. E depois havia uma temporada em que nós tínhamos que ir para a horta com umas porticas para espantarmos os pássaros. Ali é que nós vivíamos bem. Passávamos ali maravilhosamente bem. Porque depois o meu pai fazia a plantação de tomate, nós levávamos açúcar num saquito e depois rachávamos o tomate ao meio e comíamos com açúcar. Então aquilo naquela altura deliciava-se com aquilo. Era tudo muito bonito naquela altura, assim, vivemos uma juventude muito boa, muito bonita. Já sei que foi muito pouco tempo. O meu avô materno era daqui de Lisboa, era de Lisboa. E a minha mãe foi para lá com 6 mesinhos tinha, foi para lá para Angola. Depois ele, como ele era professor do liceu, mas quer dizer, ao ir para lá, pois não exerceu a função de professor. Naquela época em que foram para lá, foram a trabalhar para as minas de Douro, para a fronteira. E eu não sei muito bem a história dele, não sei que depois ele veio passar a bandeira, passado muitos anos, depois de terem já todos os meus tios, e viveram ali, em Sá da Bandeira, sempre em Sá da Bandeira, não saíram. Da família do meu pai, eram da Madeira. Eles foram da Madeira para lá. E lá foi onde nasceram os filhos todos.
também da parte do meu pai, que eram 14. Da parte do meu pai. Foi porque as condições da Madeira também não eram muito boas para dar tanto sustento. Não é sustento, porque eles não tinham filhos ainda, não. Era aquela ilusão de ter alguma coisa mais. Então Angola era o que abria a porta a todo mundo, e era um país que a todo mundo acolhia, e havia muita riqueza. O meu avô paterno era enfermeiro. A minha mãe ainda estudou enfermagem também. Ainda lá. E então viveram assim, sempre lá, sempre naquela cidade. O seu pai também se formou lá? Sim, o meu pai também. O seu pai trabalhava, era veterinário onde? Era na Chibia mesmo, era na Chibia. Trabalhava como, ele fazia as inspeções da carne que ia para o talho. Ainda me lembro dele de fazer aquelas coisas nos fígados dos animais para ver se estavam bons. Depois era vacinas, ao gado, era... Tudo passava pela mão dele. Tudo passava pela mão dele. Sim, cada um tinha a sua vivenda, que aquilo eram terrenos tão grandes e coisas. Nós tínhamos a nossa e depois havia outras pessoas que tinham a casa deles, assim também, separadas umas das outras. Havia 2 matrimónios que eram de cá. E os outros não. Os outros já nasceram lá. Eu até tenho um amigo, agora está em Bragança, que nós fomos criados de lá. Criados pequeninos da escola. Quando havia a temporada da manga, nós tínhamos uma tia que era padeira, então ela mandava o pão por um rapazito a distribuir o pão. E ele levava-nos sempre aquelas cestadas de manga. Era muito boa a manga, e banana, e toda a fruteira dali da nossa área era muito boa. E depois no monte, na mata, havia os frutos silvestres que ainda eram melhores do que os outros. Havia a nona, que era uma plantazinha rasteira, que era muito boa, que nós íamos, quando íamos para a escola, já sabíamos o sítio dela, já íamos nós a correr aquela fruta. E havia também o morango silvestre, também era bom. Eram várias frutas que a gente via no mercado, ou que víamos noutros sítios, e que no monte também havia. Tudo. Tínhamos criação de galinhas, tínhamos de patos, de gansos, de pombos. Como ele era veterinário, eu ainda me lembro, o meu pai tinha no quintal umas divisões, que era a divisão que ele fazia das galinhas. Havia várias raças de galinhas. Eu tenho muita pena de não conseguir trazer e não conseguir ter aqueles livros que ele tinha da criação das galinhas. Era uma porque tinha a crista assim, a outra tinha a crista frisada. Ele tinha tudo separado ali no quintal. Era muito giro. Mudamos de cidade porque ali, como já não havia universidade ou a faculdade, quer dizer, o ensino superior, fomos para a cidade, passada a Bandeira, com a minha mãe, onde acabámos os estudos. Era estudar eu estudei até o 12º ano, quer dizer, que agora faço o 12º. Esses estudos de lá não me validaram para cá. Nada. Eu tenho aqui documentos em como era professora lá com o 12º, eu não sei o quê, não contou nada. Não validaram. Tive que fazer outra vez o 9º ano e o 12º. Fiz aqui novas oportunidades. A minha irmã, não, as minhas irmãs. Todas fizeram? Todas fizeram o mesmo que eu. Depois de estudar, depois da morte da minha mãe, fomos a viver outra vez com o meu pai para a Chibia. Ali ajudávamos no que fosse preciso, e ele ia para as campanhas de vacinação do gado e nós íamos também com ele, nas férias, em férias, ou em tempos que a gente não podia, sim, saíamos de casa, íamos para o pé dele, e como éramos 3 meninas, era cada mês a sua. Eu uma, e depois ia outra, e ficávamos, as outras tinham que ficar em casa. E foi quando, a partir daí, ele casou, tinha eu 18 anos.
A minha madrasta, como também era professora, era diretora da escola. Ela disse, não, as miúdas não podem ficar assim só com os estudos que têm. Vamos fazer com que elas consigam fazer a inscrição para serem professoras. Foi quando eu e a minha irmã fizemos então a candidatura para sermos duas professoras. Foi quando comecei a trabalhar, aos 18 anos. Foi boa, gostei muito no primeiro ano. Dava aulas às 4 classes, desde a pré-primária à 4ª. E depois aquilo estávamos no ano, num sítio, e depois transferíamos para outro sítio. Era rotativo aquilo, era muito... E estive lá até me casar. Arranjei casamento e o meu marido, como tinha o comércio, precisava de uma pessoa que estivesse ali à frente das coisas, não é? Tive que deixar a escola e comecei a trabalhar. Passado um ano foi quando houve a guerra, viemos embora. Ali, na aldeia. Ele também estava na mesma aldeia? Estava na mesma aldeia. E ali na mesma aldeia. Foi daqui com 14 anos. Os pais eram daqui, venderam tudo o que tinham e foram para lá. Porque aquilo chamava pessoas mesmo, aquilo era riqueza e as pessoas daqui viviam tão mal, porque o que queriam era sair. E o meu sogro foi um deles, quis sair logo para lá. E ele foi a cumprir o serviço militar, passado com 18 anos, ou 19, parece que entravam para o serviço militar. E pronto, fez o serviço militar, saiu, foi quando nós casamos, fomos para o comércio. E vivemos assim, um ano e meio, mais ou menos. Quando mudei de casa, mudei para a minha, para o comércio, deixei a escola. A escola dava-me tudo, dava-me casa e tudo. Mas depois tive que vir para a minha, né? E foi pena de começar a guerra. Primeiro éramos livres. O preto muito amigo, muito confiante no branco. Confiava muito. E então depois de começarmos a ver partidos daqui, partidos dali, eles começaram a ver que os brancos estavam como enganando, como se estivessem a enganá-los. Revoltaram-se que não queriam o branco lá. E eu lembro-me quando estava lá no comércio, eles não confiavam nas balanças. E a primeira coisa que eles desconfiaram no branco era que o branco roubava nas balanças. Então se chamavam o secretário lá da guarda, lá daquela área, para vir averiguar o peso da balança. Eles eram muito desconfiados, muito mesmo. Começou a piorar, já não tinha estabilidade, já tínhamos medo, já havia tiros por todos os lados. Houve situações de perigo mesmo? Não, havia, muito. Houve uma vez até que chegaram lá à casa, nós já estávamos deitados, e tivemos que abrir a porta e fazer de comer, aquela gente toda, eram mais que 20 pretos ali sentados na minha mesa, aquilo mexia muito com as pessoas. E embora eu tinha capacidade de entender o que eles me diziam, porque era outro idioma que eles tinham, eu pedi a alguém, um preto que nós tínhamos de criado, disse, olha, tu ficas ali a ver o que é que eles dizem. E ele sim ficava a servir, porque ele era nosso cozinheiro, era meu cozinheiro, e eu automaticamente cozinheira deles. Eles estiveram ali 2 dias. Os 2 dias ali a comer. E ele dizia-se, menina, porque eles lá não é senhora nem nada, é menina. Menina, olha que eles disseram que se a menina não saísse, que não sei o que podia passar. Nós, claro, com medo. Eu tinha uma menina pequenina. Mas é embora. Vamos a ficar aqui. E foi assim que nós resolvemos a vir embora. Quer dizer, eles lá faziam a sua campanha, não é? Do
partido, e todo o branco que tivesse mais que um cartão, eram 3 cartões que eles tinham, era o MPLA, o FNLA e a UNITA. Então, se o branco tivesse esses 3 cartões, estava condenado à morte. Se viesse um, tínhamos que ver que partido era para entregarmos o cartão dele. Porque senão estávamos sujeitos a que nos matassem. E o meu marido tinha o do MPLA. Mas o meu marido, como não sabia praticamente o que eles queriam e o que diziam, houve uma vez que entregou um cartão do outro partido. Eu só abri os olhos a ele e disse, não entregues esse. Mas ele percebeu, ele no instante escondeu. Mas os outros que estavam lá viram e começaram a combinar já que me podiam matar. Que tínhamos que sair dali. Eram situações muito horríveis. Pois agarrámos nessa mesma noite, naquilo que podíamos, metemos numa mala. Eu tinha muita estimação a uma coleção de formas que tinha de bolos. Eu lembro-me também essa minha coleção, meti-la toda na mala, toda bem arrumadinha, num porão grande, meti-las, olha, isto vai. Os meus naporões, tinha tantos naporões que eu fazia quando estava na escola, fazia aqueles enxovais, que antigamente era tudo à mão. Então eu fiz muitos daqueles trabalhos e então guardei aquilo na mala e disse, isto vai. No caminho ficaram com tudo. Caminho dali, da noite, daquela noite, quando nós arrancámos no meio do caminho, paráramos, não, isto não vai. Uma brigada deles. Crianças pequeninas. Aquilo até me metia aflição ver uma criança tão pequenina agarrada numa arma tão grande para ele. Nós tínhamos que obedecer. Depois revistaram. E depois, antes disso, o meu marido tinha uma arma de caça. E entendeu que tinha que amarrar a arma de caça debaixo do jipe. A minha arma não fica, a minha arma vai. Júlio, por favor, não leves nada. Vai. E amarrou a arma debaixo do jipe. Mas eu chorei tanto e ele foi lá, tirou a arma. Foi a nossa salvação. Porque se nós estivéssemos, ao fazerem aquela nossa paragem, se tivessem visto a arma debaixo do jipe, aquilo não sei o que podia ter havido. Foi a nossa salvação. Porque eles tiraram tudo. Só deixaram aquela mala pequenina que eu tinha a roupa da menina, a minha e a de Júlio, do meu marido. E dali fomos à cidade, à capital, que era Sá da Bandeira. Porque nós estávamos ali 80 km mais ou menos da capital. Chegámos lá, tivemos que ir lá ao consulado, que não sei se aquilo era consulado, se era algum gabinete deles, para passar a guia de marcha. Que eu também, se não me engano, ainda tenho. Essa guia de marcha, onde figuravam os membros da família que podiam vir embarcar, não é? E depois chegámos lá, fizemos esse documento, indicaram-nos logo o comboio que nós tínhamos que ir. Lá fomos, ao comboio. Do comboio apanhámos o comboio até Messantes. Hoje chamam de quê? Hoje tem outro nome, aquela cidade, não é Messantes, é Namibe, parece-me que é Namibe que lhe chamam. Dali embarcamos até Luanda. Passámos, como vos disse, as piores misérias. Embarcámos aí, na cidade do Namibe, em Messantes. A minha irmã, depois, nós embarcámos. Quer dizer, nós apanhamos o comboio. E ao chegarmos ao cais, para apanhar o barco, encontrámos-nos com a minha irmã, porque vinha no outro comboio
Não. Não estava combinado. Foi assim um encontro que nós fizemos ali, muito bom também. só regressaram mesmo por causa... Por obrigação. Sim, porque o meu marido, ninguém dizia... Ele não se via aqui. Ele dizia, não vou para aquela miséria de Portugal. Aquilo ali passa-se fome, aquilo ali passa-se frio, eu não vou. Eu não quero ir. E depois começámos a ouvir histórias. Olha que se ficas aqui podem tirar os olhos da tua filha à tua frente. Olha que isto, olha que podem fazer isto à tua mulher. E a gente via. Eram coisas que eram reais. Conheceram pessoas. Muitos vizinhos nossos. Houve um até que a filha está aqui em Fãs, a Dona Isabel. Agarraram-me nele, na mulher e nos 2 filhos que tinham, ou 3. Sim, era a Isabel e 2 rapazes. Não, Isabel ficou em casa. Eles levaram os miúdos com ele, mataram o velhote ali à frente deles. Uma sorte foi que os filhos eram novos e conseguiram fugir. Vocês tinham noção da situação política em Portugal? Aqui Aqui em Portugal, quer dizer, na antiga metrópole? Sim. Tinham noção? Não fazíamos ideia disto, o que era isto. Depois, quando viemos, também passámos muito mal, também. Porque chegámos ao aeroporto, começaram logo a dizer, as pessoas do Norte apanham um comboio e tal para o Porto. Norte éramos nós, não é? Apanhámos o comboio e viemos para o Porto. No Porto fomos recebidos pelos militares. Vocês tinham... Desculpe só interromper. Quando regressaram, vocês tiveram que... Como é que arranjaram o transporte? Tiveram que pagar? Não. Portugal pagou tudo. Até nos deu, porque nós chegámos, não sei, já não estou bem ciente, as horas, mais ou menos às 10, 11 da noite. Chegaríamos. Deram-nos o hotel, mas só tínhamos 24 horas para lá estar. Deram-nos o hotel para nós jantarmos e coisas. Era um grande hotel no Porto, já não me lembro qual era. Era o único assim grande que havia no Porto. Veio muita gente? Connosco, não muita. Não. Porque eu também não... Praticamente as pessoas daqui não as conhecia lá. Lá não as conhecia. Por isso, ao chegar cá também não as conhecia, não é? Podia ser que tivessem vindo connosco, mas eu não as conhecia. Sei que nós viemos no jipe da tropa, viemos sozinhos para o Porto. Do aeroporto para o hotel, viemos sozinhos. Não os conhecia porque era assim, era uma aldeia. Essa aldeia estavam 1, 2, 3 casais que eram daqui de Portugal. Mas eu só os conhecia lá. Não os tinha conhecido cá. Enquanto o meu marido, por exemplo, esta minha vizinha, conhecia-la. E depois foi encontrá-la lá. Quer dizer, a minha relação com eles foi lá, não foi aqui. Por isso eu conheci-los de lá. Não era daqui. Pois Então, isto para si era um território completamente desconhecido. Desconhecido, e a fala também. E é? A fala. Foi para mim, ao chegar aqui e conversar com a minha cunhada, a Maria Rosa, a irmã do meu marido, foi uma coisa abismal, porque eu não percebia nada do que ela me dizia. Ai meu Deus, como é que eu consigo? É que por muito que olhasse os lábios dela para quem... Porque é diferente uma pessoa daqui falar com o daqui. Eles falam, percebem-se bem, não é? Mas eu, se falarem comigo, as pessoas daqui tentam falar como eu falo, para que eu perceba. Porque se me falarem fechado, como eles falam aqui, eu não percebo. Ainda agora? Eu não vou percebendo um bocado. Já. Porque agora também já sabe espanhol, não é? Sim, há muitas semelhanças. Já começo a perceber, mas no princípio eu não percebia nada. Tinha 21 anos, 22, estava... Eu ia fazer, eu já tinha os feito. Com certeza já os tinha feito. E chegámos lá, só tínhamos direito então a trocar 5 contos de lá por 5 contos daqui.
não nos davam mais dinheiro. O que é que passa? Quando chegámos à estação do comboio, vieram aqueles senhores que andam com as malas, que levam as malas de um lado para o outro, assim, todos muito simpáticos, não sei o quê. Nós trazíamos aquela mala, trazíamos o saco de roupa, mas eles queriam que a gente levasse ali. Pronto, não queriam ver que estávamos com uma menina pequenina no colo e andávamos com aquilo, mas eles ofereceram-se lá. Chegámos ao destino e nós fomos para pagar, porque víamos todos a pagar, isto deve ser para pagar. Pagámos e entregámos o dinheiro de lá. Ui! Oh, minha senhora, esse dinheiro aqui não vale nada. Senhora, nem um copo de água a senhora vai beber com isso. Ficou. Então, olha, não trazemos outro dinheiro, já não temos mais. Lá o senhor desculpou-nos, lá fomos nós com as nossas malas para o jipe militar, porque já estavam lá à nossa espera. Uhum. Pegaram em nós, foi quando nos levaram então para o hotel. Uhum. Depois, no dia seguinte, tomamos um pequeno almoço e fomos ao banco a trocar então o dinheiro que tínhamos pelo dinheiro de cá, que eram 5 contos de lá, 5 contos daqui. Foi o único dinheiro que nós trouxemos. Não, porque o dinheiro, quer dizer, houve pessoas que nos disseram que aquele dinheiro que já não valia. Não valia a pena a gente trazer. Há alguma coisa que se lembre que gostava muito de ter trazido, para além do conjunto de formas? Coisas. Minha máquina de cozer. Costurava lá? Sim, fazia muita roupita para as portinhas pequeninas, para a minha criada, que eu tinha uma criadinha que tomava conta da minha filha. Era pequenina também. E eu estava sempre a fazer roupinha para ela. Tenho pena disso também. E mais coisas assim de casa e tenho pena de não ter. Como é que era a sua mobília lá? Era normal, era Era de madeira? Era de madeira, não era luxuosa. Era feita com que madeira? Era madeira de lá, madeira mesmo de lá. E a casa era grande, muito grande. Tinha então o comércio, depois tinha a casa que tinha 3 quartos, a cozinha tinha uma grande varanda, que dava desde a varanda até a cozinha, era um passeio enorme. Depois tinha a horta, ali fazíamos horta, porque a horta que fazíamos não era como aqui, temporária. Não, nós punhamos lá um pé de pimento, porque o pimento era todo o ano a dar. Se não era aquilo, era o que estava ao lado. Dava o quê? Pimentos, tomates, cebolas, tudo. Regávamos por furo. Luz é que não tínhamos, que naquela aldeia era o Petromax. Era um candeeiro grande que fazia de luz. Era cozinhado a lenha. Era com lenha. Era mesmo o meu cozinheiro, o meu criado, porque nós tínhamos um para cortar a lenha. Era o meu cozinheiro, eu tinha lavadeira. Quase não lavava porque ela, por causa do comércio da menina, nunca tinha tempo. Tinha lá a lavadeira. E tinha a criadinha essa da menina. Tomava-me conta porque ela era muito malandra. Ela fugia para o vizinho porque sabia que o vizinho lhe dava bombons. Então ela ia correr para ele e depois Então, ela chamava-se Conceição, a menina. Conceição, onde está a menina? Não sei. Fugiu. Não sei. Ela era muito pequenina, era muito engraçadita, pequenina. E lá íamos nós à procura da miúda. Estava sempre metida na casa do vizinho por causa dos bombons. Lá vinha ela com as mãos todas cheias de bombons. Era muito terrível. Era. Como é que era feito o pagamento a essas pessoas que trabalhavam em sua casa? Sim, era feito com a farinha e o peixe seco. Era uma caneca de farinha e o peixe seco. E depois, ao mês, dávamos uma peça de roupa, o que eles quisessem. Ou queriam uma manta, ou eles usavam muito aqueles tecidos. Levavam tecidos para fazer... Eles não usavam camisas como nós, nem coisa nenhuma, era só aqueles panos. E dávamos, ao final do mês, o prémio era esse. Era esse o pagamento. E durante a semana era de manhã a caneca de farinha e à noite. E o peixe seco. Eles comiam. Não lhes pagavam em dinheiro? Não.
Não, porque eles também é assim. Se fossem a vender um boi ou uma vaca ou o que tivessem na loja, eles enquanto não gastavam o último centavo não saíam da loja. Juntavam a família toda. E a família toda, quando vinham para vender uma vaca, vinha a família toda. E depois, então, enquanto não gastavam o último, ali não saía ninguém. E nós tínhamos pena daquilo, porque eles ficavam sem dinheiro nenhum. Então, dávamos, era comida. Géneros. Claro, géneros. Havia 4 de novembro, que era frio, depois a minha roupa era toda fininha. Era uma roupa que era seda, praticamente, era nylon. Era tudo uma roupa muito fininha. E nós lá não conseguíamos roupa forte para trazer. Quando nós chegámos a Moçambique para comprarmos uma manta ou o que fosse, ou mesmo um casaco, não tínhamos. Já tinha-se esgotado tudo, porque as pessoas sabiam o frio que passavam aqui. E papeira, aquelas coisas de sarampo, varicela, isso. Malária nunca teve? Não. Nem o tifo, nem nada disso. Era outra coisa que a minha médica aqui dizia-me quando eu uma vez fui a uma consulta aqui em Miranda. Ela disse ao meu marido, disse-me, a sua mulher não está feita para estes climas. Pois. Ela vem de Angola com uma doença que lhe vai levar a vida toda. É uma doença lá é de um mosquito. É proveniente de um mosquito. Tínhamos que apanhar injeções na barriga. Estive muito doente mesmo com isso. Como é que eram as condições de saúde? Como é que, onde é que ia? Sim. Era boa. Era? Era. Recorriam a que tipo de medicação? Convencional. Era mais farmacêutica. Tínhamos os nossos médicos também, mas médicos assim, de pretos, assim, de coitão. Não tínhamos. Fomos a tomar um pequeno almoço, né, que nos tínhamos direito, então, e dali acabaram-se as ajudas. Quer dizer, o meu marido sempre sonhou com a terra dele, quem não sonha, não é? Ah, é? E Ele tinha... Eu fico lá na minha terra. Eu vou para a minha terra. Eu seja pobrezinho ou seja coisa, eu vou para a minha terra. E não sei o quê. Vamos para a tua terra, viu? O que a gente faz? E então viemos, apanhamos o comboio no Porto, viemos para cima e chegámos até 2 igrejas. O comboio naquela altura chegava a 2 igrejas. Aí apanhei um frio terrível. Ai, meu Deus! Depois chegámos, é verdade, devíamos ter chegado mais ou menos à 1 da manhã, que foi quando o comboio parou e já não andava mais. Ali parou, a estação fechou e quem estava, quem não estava, que se arrascasse. E nós fomos para um banco de um jardim. Frio. Eu nunca tinha passado, coitadita, a minha filha também, pequenininha, sem agasalho, sem nada. Fomos a saber num táxi, nada de táxis. Tivemos até às 6 da manhã, da 1 da manhã às 6, à espera de um táxi que viessem depois começarem a trabalhar. Entrámos no táxi e viemos. Chegou aqui a minha cunhada, pagou, porque nós não tínhamos dinheiro, pagou ela. E quando chegámos cá, eram as 6 da manhã, a minha cunhada levantou-se logo a fazer fogo e aquela coisa, as lareiras, e para nós aquecermos e comermos alguma coisa. E então começaram as conversas, então não percebia nada, eu não percebia nada do que ela dizia, coitada. Ela bem queria conversar, né? Mas eu não percebia. E ela disse, olha, eu tenho o meu marido em Espanha. O meu cunhado estava em Espanha nessa altura. Vocês vão para lá, mal será que ele não vos arranja trabalho, não vos ajuda a arranjar trabalho. Fiquei aí 4 dias. Eu fico com a vossa bebê, que era a minha filha mais velha, fico com a vossa bebê e vocês vão trabalhar. Mas naquela altura não havia fronteira, a fronteira estava fechada. Pois. Havia guardas.
Havia fronteira, mas não estava livre como agora. Não é? Não havia imigração. Imigração houve muito mais tarde. Ou por isso que nós, quando lá chegámos, não fizemos papéis, não conseguíamos fazer papéis. A minha cunhada deu-nos o contacto do meu cunhado, que estava lá, o marido dela, e nós fomos com um senhor que ia para a Alemanha, que era um primo de Júlio, do meu marido, que ia para a Alemanha. E ele disse, olha, eu vou passar em Vitória, se vocês quiserem, vão comigo e eu deixo-vos lá em Vitória. E não houve problemas na fronteira? Não tiveram problema Não, na fronteira? não tivemos, porque passámos às escondidas. Tapados, todos tapados no carro, para que ninguém nos visse. Lá passámos, quando passámos a fronteira, já é livre também. Chegámos a Vitória e sem conhecer nada, claro. Nulos por completo. E ele deixou-nos no jardim. E então chegámos a Vitória e ele deixou-nos então no tal jardim. Nós só tínhamos a direção do meu cunhado. Sem sabermos de onde estávamos nem a de onde íamos a parar. Perguntávamos às pessoas, não sei. Até que andando, vendo pelas coisas, cai aqui. Fomos a parar à catedral. Fazia um frio, eu só me lembrava do frio, porque a minha roupa era tão fininha, que eu morria de frio. Tinha 43 quilos. Fiquei com 43 quilos. Chegámos à catedral e diz ele assim, Maria, temos que nos esconder aqui. Primeiro estivemos no jardim, a ver se a gente encontrava algum cantinho para dormir. Mas era muito frio, vamos para os pilares da catedral, eram largos, a gente esconde-se ali. Lá fomos, sentámos no chão, todos escondidinhos, lá e aguarda. Perguntou-nos por documentos nenhum. Nem bilhete de identidade, nem passaporte, nem coisa nenhuma, não tínhamos nada. Queríamos levar à esquadra. O meu marido começou a pedir que na esquadra não, porque a gente já sabia que ao chegar ali éramos logo cambiados. Lá eles nos perdoaram. Deixa-os ficar. Porque nós tínhamos um aspecto tão pobre e tão rude que eles não pensávamos que éramos pessoas de bem. Eles pensaram que eram alguns bandidos. Então deixaram-nos. Mas boa sorte para nós. Começámos a ouvir o sino da catedral. Mas aquilo era, batiam os quartos e batiam as meias e batiam depois a hora. Só ouvíamos badaladas. Isto já são 10 horas, isto já são 11 horas, e estamos no outro território, pois estas horas são assim, e o que é que vamos a fazer? Lá fomos andando para onde, mais ou menos, nos indicou o primo de Júlio de onde é que era essa rua, para encontrarmos com o meu cunhado. Chegámos lá, depois de muito perguntar, depois pedimos um táxi, mas quem conhecia a palavra táxi? Ali não se diz táxi. A gente só sabia dizer táxi. Eles não conheciam essa palavra. Não há. Só diziam não havia. E lá fomos andando. Até que apareceu então o tal apartamento de onde estava o meu cunhado. Encontramos então o portão e tocámos a campainha e diz assim a senhora, não se pode acordar. Ela falava assim meio portuguesado, assim meio coisa, não se pode acordar os pupilos, que ali chamavam os pupilos, a esta hora, não pode. Não se pode. Lá ficámos ali à espera até que abriu a porta. Um deles que ia sair para o trabalho abriu a porta. Aquilo deviam ser aqui umas 6 da manhã, mais ou menos, 6 da manhã. E depois, nós olhamos assim para o lado, havia um bar. E quem lá estava? A minha sobrinha, esta Isabel, estava lá a trabalhar nesse bar. Nós entramos no bar, mas entramos no bar assim,
desconhecidamente, sabe? Depois ela disse, mas conheço aquela pessoa que era o tio. Se eu conheço aquela pessoa. E era então o Júlio. Foi quando ela nos levou lá acima ao apartamento do meu cunhado e ele lá nos deixou dormir um bocadinho na cama dele. No dia seguinte, quer dizer, nesse mesmo dia à noite, quando ele veio do trabalho, começamos logo a perguntar a procura de trabalho. E ele disse, olha, tenho uma senhora que é muito minha amiga, fui lá eu para o pilo dela, é da Galícia, e vamos lá ver se ela consegue arranjar trabalho para a tua mulher. Fomos. Abriu a porta logo. Não se importou das condições que eu tinha, nem sabia falar, nem não sabia, ela arranjou-me logo trabalho. Fui a trabalhar para a cozinha. O meu marido, passado uns dias, também conseguiu trabalho numa obra. As obras. Aquela minha patroa era tudo para mim. Era a que foi a que me ensinou praticamente tudo, porque eu não sabia, eu não conhecia uma comida, não sabia fazer nada. Comidas nós de lá de Angola é totalmente diferente destas. Era tudo muito diferente, as especiarias eram diferentes, o modo de cozinhar era diferente. E ela foi ela que me abriu a porta a tudo esses conhecimentos todos. Azar meu, passado 4 meses, fiquei grávida. E ela disse, Maria, eu, sem papéis, sem condições nenhumas, tu não podes ter aqui a bebé, tens que te ir embora. Não vimos, viemos embora e fomos para a Cruz Vermelha. Vinha buscar a minha filha, que a tinha deixado aqui na minha cunhada, levei-la para Lisboa. Em Lisboa chegámos e fomos a viver para o Lar do Rato. Era onde havia uma casa de acolhimento de retornados. Estivemos ali até que eu tinha saí com 4 meses, estivemos ali 2 meses. Também passámos muito mal, porque aquelas casas não tinham condições nenhumas. E dormíamos, era um barracão, numa sala grande, não é barracão, uma sala grande com beliche. Eram só divididos com mantas. A Cruz Vermelha teve conhecimento da clandestinidade, porque aquilo era tudo clandestino. Eram pessoas que diziam que tinham casas em condições para receber os retornados, que recebiam as ajudas e não faziam nada. Então nós vivíamos pessimamente. A Cruz Vermelha teve conhecimento e levou-nos, pegou em nós, que éramos muitos casais. Ali, eram quase perto de 20 casais ali naquela casa. Pegou em nós e levou-nos para aquilo era uma espécie de uma casa de reis, era Rei Afonso Henriques, ou não sei o que era. Aquilo é uma casa que existe na Cruz Quebrada, que é tipo navio. Tem um feitinho mesmo assim de longe, vê-se que é um navio. Ali receberam os retornados todos que estavam espalhados pela cidade, foram todos para ali. Juntou-se ali perto de 3.000 e tal pessoas. Isso já foi em 77? Isso já foi em 77. Isso já foi anos após anos. Eu, como tínhamos uma filha, sim, tinha possibilidades, porque era nova, não é? E como sabia, o coronel que lá mandava, sabia que eu tinha sido professora, ele arranjou-me para dar escolinha ali, aos miúdos. Mas eram tão rebeldes, tão fora, que aquilo não estava habituada àquilo. E não gostei. Foi mal também. A partir daí, com certeza, até teria um bom futuro, mas não quis. Cheguei lá e disse-lhe a ele que não queria, porque eu estava a ficar cheia de nervos e coisas, não quis. E então ele arranjou-me trabalho como limpezas. Fazia as limpezas. Onde? Lá mesmo no prédio. Era um prédio de 3 andares. Eu vivia no último.
porque tinha que fazer as limpezas de todas, a escadaria toda e aqueles patamares todos, até aos escritórios, e fazia também a limpeza nos escritórios. Mas nessa altura que eu arranjei esse trabalho, já tinha a minha pequenina, já tinha nascido a minha pequenina. Sim, a minha filha. E, A segunda filha? a segunda filha. E vinha com ela no berço fazer aquelas limpezas todas, até lá embaixo. E ela sempre a chorar, às vezes chorar. E para fazer as limpezas. E vivemos ali naquele prédio, não sei se foram 4 anos. Ela guarda também ali, arranjaram-me um trabalho de guarda do prédio. Eu fazia as limpezas. Quer dizer, a nossa vida já estava a começar a ficar direitinho. Ok. O que passa é que depois o governo começou a dizer... E as outras pessoas que estavam lá convosco? Também começaram a sair logo depois que o governo começou a dizer que as pessoas que quisessem sair, porque já não havia condições para receber tanta gente, porque foi muita gente que veio a seguir. E eram chineses, eram ingleses, eram todos os lados vinham para ali parar. E eles começaram então a dizer, as pessoas que quisessem, que fossem do norte e que quisessem sair, eles davam uma indemnização. Que o meu marido, como sonhava sempre sonhou com a sua terrinha, disse, não, vou pegar nesse dinheiro e vou comprar ovelhas lá em cima. Chegou cá, comprou as ovelhas. E nós não tínhamos casa. Mas esta casa fizemos muito depois. Para onde fomos a viver? Para a minha sogra. Mas eu também, com a minha sogra também, entre nora e sogra. E depois eu era muito frioureira e ela não admitia que eu aquecesse água para lavar a roupa, não admitia que eu aquecesse água para lavar a cara, ela não admitia nada disso. Então havia sempre zigue-zagos comigo e ela. Eu disse ao Júlio, vou, mas é trabalhar para fora, eu vou fazer a minha casa e vou sair daqui. Já não suportava viver assim. Fomos chamados à secretaria e ele disse, olha, se vocês quiserem sair, damos-vos tanto e vocês saem, vão para a vossa casa. O meu marido não faz outra coisa. Pegou o meu dinheiro e viemos para cima. Chegou aqui e comprou as ovelhas. Mas eu, como não me dava nada bem aqui, nem com vizinhos, nem com nada, porque não tinham o que eu era. Não tinham. Eu não conseguia encontrar o meu eu. Eu disse para o meu marido. E em Lisboa? Também não falava assim com muita gente, porque era só trabalhar e íamos à praia. Tínhamos uma vizinha ao pé de mim que essa era minha amiga e íamos à praia com os miúdos e não sei o quê. Mas não era muito dada de visita, não, nem aqui tampouco. E pegámos, ele comprou as ovelhas. Eu disse, não posso ficar aqui com isto. Isto não é para mim. Chamei à minha patroa antiga, a que me tinha arranjado o trabalho lá em Espanha. Tinha o contacto dela. Chamei e ela disse, Maria, quando tu queiras, vens. Quando quiseres, aparece. À tarde nem a cedo. Peguei e levei a pequenina. A outra mais velha ficou com o pai, ficou com 4 amigos com o pai. Pastora, com ele, também passou muito tempo. Sozinha, ela e eu. E eu fiquei com a outra, lá. Depois pedi à minha patroa para que a recebesse também. Não, Maria, não, são duas já não. Não, ou é uma ou é outra. Não podes ficar com as duas. Aquilo também foi uma tristeza muito grande para mim. E então estive lá, foi quando ela, a mais velha, que tinha eu lá, tinha 6 anos, trouxe-la para a escola e fiquei aqui um tempo com elas. Sim, fizeram até a 4ª classe. Aqui. E quando elas tinham idade já para ir para outro sítio, eu disse, não posso ser, não posso levar por lá, outra vez. Porque depois, quando a patroa me disse aquilo, que não podia ficar com a mais velha, e eu vim com a mais pequenina, eu pedi-lhe um interregno. Disse, olha, eu vou para lá, vou ver o que é que faço delas. E vim,
não é? E cheguei aqui, a vida também ainda não era tão fácil, não tínhamos era este quarto, que era dividido aqui era o quarto da minha filha, aqui era a sala. Já tinham conseguido fazer esta casa, então? Já tínhamos conseguido. Menos aquela parte nova. Era só estes 4 quartitos. E fiquei aqui até que elas atingiram. A minha filha mais velha já tinha 10 anos. Havia um lar em Miranda, que era o lar das crianças, das meninas. Como é que lhes chamavam aquilo? Ali em Miranda. Peguei nelas as duas e levei-las para lá. Ficaram lá internadas e eu e o meu marido fomos para a Espanha. Ele vendeu as ovelhas e nós fomos para a Espanha. Ele foi para Burgos, para a plantação da batata, porque lá em Vitória ele não tinha trabalho. E eu fui para lá, mas ele ficou cá. Eu logo que pude, falei, ia falando com as pessoas, até que encontrei trabalho para ele também para lá. Nessa altura também as minhas filhas já grandes, já tinham 14, 13 Quanto tempo é anos. que elas ficaram no lar? No lar deviam ter ficado uns 3 anos, mais ou menos. Começaram já a precisar de outro ambiente, que não era ambiente para elas, peguei e pedi a uma senhora que ficasse com elas. Mas essas não viveram muito bem com ela, não se davam muito bem com a senhora. Levei-las então para o colégio das irmãs em Sendim. Estiveram lá, no colégio das irmãs. Tiveram sempre as duas juntas? Sempre, sempre. Depois eu vim outra vez para casa, a ver se recompunha, porque depois a minha sobrinha, a Isabel, disse-me: tia, se quiseres vir, eu deixo-te o bar, eu estou em França, deixo-te o bar e ficas aqui com as filhas. E o tio fica a trabalhar na mesma fora. Assim fiz, fiquei com o bar e vim então com elas para aqui. Estivemos aqui, não sei quanto tempo seria. A mais nova começou a dizer que em Miranda que já não dava para ela, que tinha que se ir embora. E foi a estudar para fora, foi a estudar para o Porto. A mais velha ficou comigo. Mas o bar não se deu assim, era uma coisa que não dava muito dinheiro. E o meu marido disse: olha, vais tu, mas é trabalhar para fora e eu fico aqui com a miúda. Uma asneira, depois uma asneira muito grande. Ela não estava bem com o pai, aquilo foi umas guerras horríveis, e ela disse: não, mãe, eu vou contigo. Eu qualquer dia saio daqui, já deixo os estudos e vou para ti, para a Vitória. E foi. Lá arranjei-lhe trabalho, cuidar do meu bebê. Mas depois a senhora já meteu a criança na escola, ficou ela sem trabalho. E aquilo que eu fiz? Vim outra vez para casa. Mas sempre ir e vir. E sempre ir e vir. Sempre para a mesma casa. Sempre a mesma casa. Chegou que chegamos aqui, ela depois já tinha idade de namoriscou, casou, foi-se embora. A outra também. Eu fiquei aqui sozinha. Eu disse: não, tenho que ir a trabalhar, porque não tenho dinheiro para fazer a casa nem coisa nenhuma. Entreguei o bar à minha sobrinha, outra vez para a Espanha. E estive lá até vir. Não, depois pensei em vir a trabalhar para Miranda. Vim para Miranda, arranjei comidas rápidas. Estive lá 5 anos. Desses 5 anos, o último ano fui operada. E já não voltei para lá. Uhum. Já não fechei a porta, pronto. E vim para casa. Eram as cabras, depois ele arranjou as cabras e depois eu ainda arranjei uns trabalhitos lá em Miranda, mas ele não gostava que eu fosse, porque diz que gostava muito de dinheiro, em transportes, não sei o quê.
lá me metia com as cabras, eu ia. Fazíamos os queijos, tirávamos o leite, fazíamos os queijos. No princípio era tudo muito pouco, eram poucos. Fazíamos uma média de 5, 6 queijos por dia, era pouco. Aprendi por causa deste meu sobrinho, que tinha também a mãe dele, antes de nós, quando veio de lá também tinha cabras, tinha um rebanho de cabras, e ela fazia queijos. Depois ela ensinou-me a mim, e eu aprendi, pronto. Desligámos, porque ele ainda esteve 1 ano e tal a trabalhar comigo, a ensinar-me e coisa. Não foi bem 1 ano, mas quando eu consegui fazer eu sozinha, depois desligámos. Já fazia eu sozinha. Vendíamos alguns aqui em casa, outros o meu marido ia vender por aí, mas não era uma coisa de futuro. Não era. Eu, se tivesse tido a ajuda das miúdas, das minhas filhas, talvez seguisse com esse ramo para a frente. Mas também meter-me com elas e meter elas aqui dentro nesta aldeia sem outro futuro, sem outro horizonte. As miúdas, quando estudam, querem sempre coisas melhores. Eu não podia tirar as ilusões delas. Não. Para Aveiro não, para a Universidade do Minho, qual é? Aveiro, não é? Braga, acho que foi Braga. Ali tirou o cursito dela e esta tirou em Bragança. Tirou Engenharia Eletrotécnica. Não vem muito porque esta fez a casita dela lá para Sendinho, o marido é de Sendinho, tem lá a vida dele toda, ele também trabalha numa oficina. Quer dizer, vem ver, às vezes vem a jantar, mas não é aquela coisa de dizer que estão sempre cá, não. A outra lá de baixo, também tem 3 meninas, também é muito difícil de vir. Ela enquanto tinha só uma, vinha mais vezes, porque era mais fácil, mas depois começaram a nascer as outras, já é mais difícil. Depois o marido também não está cá, ele está para a Inglaterra. E é difícil. Angola ficou sempre na recordação e nunca me esqueço. Já voltou alguma vez? Nunca. Tem não há vontade? dinheiro ainda para isso. Mas tem vontade? Se abrissem as fronteiras como deve ser e de volta, e mesmo que houvesse, mesmo que tivéssemos que ir buscar um passaporte ao Porto, né, no consulado, e ir e vir sem problema nenhum, eu assim queria ir. A minha família está toda lá. Os irmãos da minha mãe nunca vieram. Sim, foi uma irmã da minha mãe que ela veio com a ideia de ir, mas depois ficou por aqui, já não foi mais. Da parte da minha mãe foram essas minhas tias que ficaram por lá, e da parte do meu pai não as conheço, quer dizer, a família do meu pai, tirando os meus tios que estavam lá também, que já morreram todos lá em Angola, do meu pai, esses não. Até tenho um motivo que me une mais a voltar para lá, por causa da minha filha, que também gostava de ir a saber da terra dela. Da terra dela, onde nasceu. Ela até uma vez me falou em dupla nacionalidade, não sei se parece. Não era por comodidade, circunstâncias da vida, porque pensei sempre que nunca para lá voltava. Por isso não fazia falta a dupla nacionalidade, que para lá não ia outra vez. Sinto-me bem cá, não tenho problemas. A única coisa nos invernos, que são frios, muito frios para mim, mas não, sinto-me. A minha casita é longe da aldeia, não há confusões nenhumas, não tenho razão de queixa também das pessoas, são todas muito minhas amigas. Não tenho razão de queixa. E, às vezes, quando o meu marido me fala assim dessas palavras esquisitas, eu digo, isto não é assim que se diz. É mirandês. E ele também não é que perceba muito do mirandês, não é? Pois. Mas como
não sei, tem aquele sotaque, aquela coisa daqui, fala mais com as pessoas daqui e também falam, também. Porque a mim é o que eu digo, falam comigo, mas com o meu idioma, o meu dialeto. E eu tento percebê-las. E é assim. Havia muita diferença porque uma pessoa está habituada a um certo meio e depois vir aqui para sentir um desagasalho tão grande, as casas muito mal feitas, viemos, não havia casa de banho, isso tudo transtorna-me. Tanto em casa dos meus pais, como depois na minha casa, sempre com casa de banho. Era de onde nos escondíamos quando havia aqueles tiroteios, era na casa de banho, porque era o sítio mais seguro, mais seguro. Era no interior, era o sítio mais seguro e a gente escondia-se na banheira. Mas vir para cá e ver esse desconforto... Uma espécie de retrocesso. Foi, muito grande. Muito grande, e depois é assim, eu falo de uma maneira que as pessoas pensam que eu sou peneirenta, ou que sou... Mas é o meu modo de falar. É o meu modo de falar, eu não falo por peneirice. Eu depois sempre cresci em ambientes de pessoas cultas, pessoas muito estudadas, e isso também faz muita diferença. Às vezes quando vêm a minha família lá de baixo, os meus irmãos, os meus sobrinhos, e depois eu vejo o ambiente em que eles encontram em minha casa, também não me sinto bem, sinto-me triste. E é um retrocesso muito grande. Muito grande. Quanto a mim, eu só chorava. Mas não apaguei por completo. Não apaguei, não. Não, porque não me sinto ainda muito à vontade. Não me sinto. Não sei porquê. Mas nós devemos, o que eu digo às vezes, penso para mim, devemos ser humildes, e eu não sou. Parece que não sou humilde. Não sei, porque quero mais e mais. Aqui há um senhor que dá-nos muito valor, ele dá-nos muito valor, porque ele diz, vocês vieram do nada. Termos tudo, ficarmos sem nada. Sim. Ele então dizia, o meu marido teve ali 2 anos, quando nós viemos, com uma ideia estrondosa de ir embora. Eu vou-me embora, eu deixo-te aqui, vou embora, eu vou fazer vida outra vez lá, e porque é lá a nossa vida. Mas lá... Até que saiu aquilo da cabeça. Mas lá para outra vez para Angola? Para Angola. Tinha a mesma ideia. Agora sei, mas antes não tínhamos comunicação, eu e a minha irmã. Minha irmã veio em 85, ainda ficou lá 10 anos. E então apanhou a Segunda Guerra, porque aquilo foi a Primeira Guerra, depois a Segunda. E ela apanhou a Segunda. Passou muito mal. Ela esteve presa, teve que fazer serviços militares, ela teve uma vida muito, muito mais perigosa que a minha. Então eu, naquela altura, também nunca pensei que houvesse Segunda Guerra, não é? Quando nós viemos, nunca pensei que aquilo voltasse outra vez a ficar mal. As pessoas depois aqui começaram a olhar para nós como os invasores. E não éramos nós o que nós queríamos era paz e sossego. Era o que nós queríamos. Mas as pessoas, eu ainda me lembro de ser maltratada. De dizerem, vai para tu, para onde é que vieste? Vieste para a nossa terra? Vai para a tua terra. Daqui não és. Viam a nós como os invasores. Sem pensarem que nós aqui tínhamos descendência. Nós somos daqui. E assim as pessoas têm uma mentalidade que muitas vezes... E aqui também sentiram isso? Aqui em Paradela. É em Paradela que eu falo. Paradela é que eu falo. Porque quando tínhamos as ovelhas, a gente ia com as ovelhas para o monte e eles diziam,
Até foi um irmão aqui da minha cunhada que me disse: "E para a vossa terra, sois habituados a roubar os pretos." Aquilo choca muito, porque nós lá não roubávamos a ninguém, fazíamos a nossa vida de progresso, coisa que eles aqui não fizeram. Não é por falar em mim também assim com ar de regozijo, mas é verdade. Mas aqui vim sem nada e tenho algo mais do que eles, com certeza.